Porque assim, eu tava pensando, da última vez que eu falei aqui, eu falei sobre impermanência, né? Pois é, aí eu falei, legal, impermanência. Eu continuo pensando sobre isso. Porque cada vez que eu falo essas palavras que eu fico pensando, né? Eu podia falar o que os outros estão pensando, o que eu estou pensando. Assim, são as minhas reflexões, né? Aí eu trago para vocês para a gente poder refletir ao mesmo tempo, refletir juntos. Então, eu falei sobre impermanência e tal, e continuei pensando nisso. E, bom, o que aconteceu na minha vida? Segunda-feira, sempre tem um negócio que acontece, né? Segunda-feira, eu fui à procuradoria porque uma amiga minha estava se aposentando. E sempre quando a gente se aposenta, né, tem uma solenidade e tal, os colegas vão. E aí, segunda-feira, 11 horas da manhã, eu fui. Quando eu cheguei lá, a porta da frente estava fechada, a gente teve que entrar pela porta de trás, e tinha bombeiro, não sei o quê. Aí eu falei, o que está acontecendo? Aí um servidor da procuradoria muito querido, já estava lá há 28 anos, eu fiquei 25 anos lá, ele estava 28, quando eu entrei ele já estava. Ele estava passando mal, estava sendo atendido lá embaixo no hall dos elevadores, né? Então estava fechado, né? E ele estava sendo atendido lá. E aí a gente não subiu, ficou esperando, porque é uma pessoa muito querida. Ele começou a passar mal no elevador, e aí, quando chegou lá embaixo, começou a passar mal, começou a ser atendido e tal. E ele desencarnou. Ali, naquela hora, na mesma hora que ia começar a homenagem dessa nossa amiga que se aposentou. E aí, assim, claro, não teve homenagem, né? Foi adiado, e tal, todo mundo super, assim, chocado, triste. E aí a primeira coisa que eu pensei foi, caramba, poxa, é, será que Deus não podia colocar ele em um lugar melhor para ele desencarnar do que no hall dos elevadores da Procuradoria, né? Tipo, ele estava descendo do elevador, foi trabalhar de manhã e desencarnou ali 10h30 da manhã. Aí eu pensei, não, mas Deus só faz o que é melhor para a gente, ele sabe todas as coisas. Eu pensei, não, de repente ele desencarnou aqui, porque aqui tinha, assim, 300 pessoas que amavam ele, e que ficaram rezando por ele enquanto ele estava naquela situação, todo mundo que chegava e tal, e todo mundo pedindo o melhor para ele e tal. Então, de repente, o melhor lugar que tinha para ele desencarnar era esse. Porque se ele estivesse no hospital, se ele estivesse no meio da rua, talvez se ele estivesse na casa dele, ele não ia ter tanta gente naquele momento, né, rezando por ele, e desejando bem, e pedindo para que acontecesse melhor e tal. Então, e aí eu fiquei pensando sobre isso, e eu pensei, nossa, pô, falei sobre a impermanência outro dia, né? Como que a vida a nossa vida a vida na Terra, né? Ela é ótima, maravilhosa, mas ela acaba de uma hora para outra, a gente não sabe quando é que vai acabar, né? E aí, quando eu saí de lá, eu liguei para um amigo meu, que tem um escritório ali perto, um maior amigão meu, e eu falei, cara, vou lá no escritório dele dar um abraço nele, dar um beijo nele, porque eu tô aqui do lado e aconteceu isso. Eu falei, não sei, já pensou que se acontece um treco desse, quando é que eu vou dar um abraço nele? E ele estava em São Paulo. E aí ele me ligou e falou, eu tô em São Paulo porque morreu o irmão de um amigo meu e eu tô aqui consolando o meu amigo. E ele falou, e morreu a irmã de um outro amigo meu, e o enterro é hoje, eu não posso estar no Rio porque eu estou consolando o meu amigo aqui de São Paulo. Eu falei, eu estou aqui, que acabou de desencarnar o nosso amigo, e ele falou, o que está acontecendo? Aí eu falei, não sei. Mas assim, aí eu fiquei pensando mais ainda sobre essa questão da impermanência, de como a vida é. Eu falei para ele, olha, eu te liguei porque eu queria te dar um beijo, te dar um abraço, fiquei com saudade de você, e a vida acaba assim, de uma hora para outra. Então, acho que a gente costuma pensar nessa que a vida termina, que tal, e a gente pensa assim, nossa, não vai dar tempo de resolver tudo, e não sei o quê, eu vou desencarnar, vou ter que voltar com essa galera que eu não consegui resolver as paradas, porque... Mas tem que pensar na coisa boa também, tipo, poxa, eu tô aqui, eu vou fazer coisa boa enquanto isso, então eu vou abraçar as pessoas que eu amo, vou beijar as pessoas que eu amo, vou dizer que eu gosto, que eu tô com saudade, vou encontrar e tal. Aí fiquei pensando sobre isso. Aí me lembrei de uma frase, de uma psicografia que eu recebi, logo que a gente voltou a trabalhar aqui, mesmo antes de voltar à reunião pública, a gente voltou na desobsessão lá, né? De uma psicografia, que eu não me lembro nada do que estava escrito, só me lembro dessa frase, e ela ficou na minha cabeça desde então, e eu sempre penso nela. E a frase é o seguinte, que o Espírito falou assim, nós vivemos como se nunca fôssemos morrer, e morremos como se não continuássemos vivendo. Então, assim, a gente vive como se a gente não fosse desencarnar. Normalmente a gente está naquela correria, resolve isso, resolve aquilo, um monte de coisa para fazer, e fica com raiva de um, e não sei o que lá, e fala mal do outro, aquele treco todo, e fica pensando, o karma, não sei o que, e vai para casa esperar, aquela coisa.
Então, a gente vive como se a gente não fosse, a vida nossa não fosse terminar aqui na Terra. Parece que a gente vai viver 400 anos, né? E acaba de uma hora para outra, como acabou para essa pessoa que a gente amava tanto, na segunda-feira. E a gente morre no sentido de desencarnar, né? Como se a gente não fosse continuar vivendo. Ou seja, a gente passa pela experiência do desencarne como se aquilo fosse a última coisa que fosse acontecer para a gente, é uma coisa horrível, não sei o quê, lá, né? E para as pessoas que ficam ali, ó, não vou dizer que foi uma parada, que é uma parada legal, né? Mas assim, a gente não encara isso como mais uma etapa, né? A gente tem medo, a gente quer fugir, a gente tem ainda aqueles símbolos que a gente carrega, né, das nossas outras encarnações, daquela coisa meio apavorante de quando morre, não sei o quê. Então, e a gente continua vivo, na verdade. Nós somos espíritos, a gente sabe disso, né? E aí eu fui pensando sobre isso, eu pensei, nossa, mas nós somos espíritas, que bom a gente saber que a vida continua, né? E aí quando a gente vê uma pessoa que a gente chama desencarnando, a primeira coisa que a gente pensa é, ai, graças a Deus que eu sou espírita, porque aquela pessoa, ela só não está aqui fisicamente, mas ela continua viva e ela continua vivendo e a gente ainda vai se encontrar e o amor em todo mundo, tudo isso que a gente já sabe. Aí eu pensei, nossa, que bom, né? Que a gente sabe que a vida continua, que ninguém morre, a gente muda de plano, muda de situação. Aí eu continuei pensando, falei, nossa, mas nós espíritas, a gente sabe disso, que é muito bom, mas não, a gente não quer ir. É bom continuar, mas a gente não quer ir. Mas assim, a gente vive numa espécie de contradição maluca. Por quê? A gente sabe que a vida continua. Talvez o título da palestra seja uma contradição maluca, não sei, depois eu... A gente sabe que a vida continua, a gente sabe que a nossa vida aqui na Terra, ela tem um tempo determinado e que ela vai terminar, né? Nossa vida física. E a gente vive nessa contradição, tipo assim, ah, legal, a vida continua. Ai, caramba, mas a vida física vai terminar. Ah, mas vai continuar, mas não vai terminar. Então, a gente vive... E aí eu fiquei pensando que o nosso modo de vida aqui, né, no mundo material, é muito contraditório quando a gente pensa na eternidade da vida e na nossa natureza espiritual. E aí eu anotei aqui umas contradições que eu pensei, né? Então, assim, por exemplo, a gente sabe que a vida na Terra termina, mas a gente sabe que a vida continua, não termina nunca, beleza, né? Aí a gente está aqui no mundo físico, a gente sabe que a gente está no mundo físico, e a gente sabe que aqui não é a nossa casa. É o quê? A vida e suas contradições. Porque eu gosto de você, político, você é uma pessoa que, nossa, a vida e suas contradições, assinado Sara. Então, a gente vive, a gente está numa vida material, a gente sabe que está no mundo material, a gente sabe que é transitório, a gente sabe que a nossa verdadeira vida não é aqui, né? Que aqui é uma experiência que a gente tem, e que aqui vai terminar. A gente sabe que a vida espiritual é a nossa verdadeira vida, mas a gente está nessa contradição. Ah, não, mas vamos demorar mais um pouquinho? Ah, agora não, né? Tem mais uns 150 anos aqui e tal. E aí a gente sabe que nós somos espíritos, mas como o ser humano tem uma mania de fazer, compartimentar as coisas, né? A gente pensa em nós como espíritos, como se fosse assim, meu espírito, eu. Não, meu espírito não é meu espírito, sou eu, né? Então, a gente que é espírita e sabe que nós somos espíritos, estamos aqui na Terra com um corpo físico, que é um instrumento, né? A gente sabe que a gente tem perispírito e tal. A gente vive nessa contradição porque a gente mesmo fala, não, porque o meu espírito, não, porque sou eu mesmo, né? Então, a gente faz essa divisão e a gente fica, parece duas coisas. Vai chegar lá, vai bater na porta e você vai ser o espírito. Entra aí, eu estou aqui, meu corpo e meu espírito entra aqui em mim. E é uma coisa só, mas a gente passa a vida, às vezes, agindo como se fossem coisas diferentes. A gente fala, não, eu estou aqui, mas o meu espírito está evoluindo, meu espírito está aprendendo, mas eu e eu? Aí a gente leu hoje um negócio lá no estudo do Céu e Inferno, uma parte que Kardec fala assim, a carne é fraca. Aí Kardec fala assim, ó, não vem com esse negócio não, porque esse negócio é tudo mentira, isso é uma desculpinha que vocês arrumam, porque não tem esse negócio de carne fraca, na hora que você fraqueja, não é seu corpinho que fraquejou, é você mesmo, porque quem manda na gente, quem manda em tudo é o espírito. Nós mandamos em nós mesmos, né? Como espíritos. Nosso corpo obedece o que a gente manda. Mas também é uma contradição, porque a gente separa, mesmo a gente que sabe, né, que é tudo uma coisa só. Eu acho que é por causa da persona e do espírito.
Pois é, mas o que eu penso é que a gente tem que se apropriar disso, que é o nosso trabalho, eu já quero dar spoiler, entendeu? Porque isso aí é a conclusão do negócio. Tá? Eu não estou falando agora porque você deu spoiler, então agora você vai falar a conclusão, que é o quê? Gente, você já viu que eu sou sacrificada aqui? Rubens José, Cristiano, todo mundo. Eu sou uma vítima. Não é, não, a gente ama. Então, já que a Sara deu spoiler, eu vou passar para a conclusão da palestra. Assim, a gente pensa, né? O nosso trabalho aqui na Terra, né? O que a gente veio fazer aqui é o quê? Aprender, né? É progredir, é perceber, né? Se desenvolver como seres eternos, né? E tal. Só que a gente vive nessas contradições. Então, o nosso trabalho, na verdade, é fazer essa integração. Essa integração para a gente poder se perceber e agir como um indivíduo único, uno, integrado, né? A gente comete muitas besteiras aqui na Terra, no meu modo de ver, né? Esse que eu tenho pensado, porque a gente dissocia essa questão do espírito da questão do corpo. A gente não costuma se ver como espíritos, né? Então, às vezes, quando a gente vê, já foi. Então, a gente fala assim, da doença, nossa, eu estou doente. Por que eu estou doente? Porque eu peguei uma corrente de vento. Por causa disso, você fica doente. É alguma coisa ali, né? O corpo físico, ele traz os sintomas de alguma coisa, né? A doença não brota no corpo físico porque a gente comeu um negócio ruim outro dia ou porque a gente não está fazendo exercício. Não é por isso, né? Então, tudo é um conjunto, tudo é uma coisa só. Então, às vezes, eu acho que a gente se perde um pouco nessa nossa caminhada porque a gente não consegue se ver como espíritos, na capacidade que a gente tem de agir e de pensar, né, como espíritos. Mas então eu vou voltar aqui para o meu... Isso aqui era a conclusão, tá? Eu vou voltar aqui para o negócio, porque senão não vai fazer sentido para ninguém isso que eu falei agora. Voltando para as nossas contradições, é assim. Então, assim, a gente fica apegado à vida material, né? Porque a gente não quer desencarnar. Fala aí quem quer desencarnar, levanta a mão. Ninguém. Você quer desencarnar? Mas daqui a pouco está na hora, né? É sempre assim. Não quero ficar breve tempo. Não, você imagina, quem vai viver 150 anos, alguém aguenta viver 150 anos? Depende. Ninguém merece. Não, depende. Com Zoom, essas coisas, a gente consegue fazer as coisas. 150 anos. Então, a gente é apegado, né, nessas coisas do mundo físico e nas pessoas que estão aqui com a gente esquece que a gente tem outras pessoas lá no plano espiritual esperando por nós. As comidinhas, que é muito bom, as bebidinhas, que é esse frio, né? Não, mas é tudo com equilíbrio, viu, gente? Equilíbrio. Porque o segredo está no equilíbrio. Entendeu? E a carne tira, porque eu explico. Eu apagar esse negócio. Pode tirar Tira. O Roberto ficou vermelho. A gente fica apegado, a gente como seres encarnados, a gente fica pensando no lado ruim de desencarnar. Quando, na verdade, não devia ser assim, que é uma contradição, porque a gente sabe que a gente vai desencarnar, que nós somos espíritos, que a gente vai continuar, que lá é muito melhor do que aqui, mas a gente pensa... vai me ver aqui sim, senhora, tá? Tá, bora. Vai ser uma outra palestra semana que vem, tá? Então, assim, mas a gente se apega e pensa no desencarne como uma coisa ruim. Para mim, isso é uma contradição com as coisas que a gente já sabe, né? Sofrimento de quê? De como vai ser a dor que vai sentir. Mas como que a gente sabe? Não sabe, mas eu acho que a gente... Aí é outra contradição. A gente sabe, mas não sabe. Porque a gente vem para cá e a gente encarna e esquece as paradas todas. Né? Mas a gente sabe que a gente já viveu outras vidas, que a gente já desencarnou 1000 vezes. Né? Tipo, dormiu, acordou morto. Meu amigo, né? Esse elevador foi lá, enquanto todo mundo lá. Depois, esse cara deve ter um merecimento, ele era uma pessoa maneira, né? A gente pode trabalhar para isso, não pode? Em vez de ficar com medo, perdendo tempo, ficando com medo da hora do sofrimento, vamos trabalhar para isso, para a gente poder ter um desencarne suave, né? E que a gente sabe que vai acontecer. A gente sabe que a gente vai embora desse plano físico. E aí, quando a gente encarna, quando a gente esquece, né, que a gente já passou por essa experiência várias vezes, quando a gente esquece, a gente deixou vários afetos no plano espiritual, está todo mundo esperando a gente voltar. Aí o povo está chorando aqui porque a gente foi, e lá está uma festança, espero que tenha para te receber. A pessoa fala, putz,
Vai voltar aquela chata de novo. Aí Jesus fala, não, gente, né? Ah, tá bom. Vamos também trabalhar para a gente poder ser bem recebido, né? Pouco capital dado. Então, assim, a gente pensa, bom, nosso tempo aqui é limitado, temos várias coisas para resolver, mas não pensamos também temos várias coisas boas para viver, né? Tem que resolver a parada toda, porque a gente não quer reencarnar outra vez, pelo menos com essas mesmas pessoas, não tem problema. A gente quer mudar de problema, pelo menos, né? Eu vou vir com problema novo. As pessoas, então eu tenho aqui uns anos para poder resolver isso. Aí fica naquele negócio, qual será o meu karma? O que eu vim fazer aqui? Qual é o meu propósito aqui? Aí você fica, a vida vai acabar, mas eu tenho que fazer, sei lá o que eu vim fazer, porque eu esqueci, não me lembro, né? Não, ainda bem não, porque se eu lembrasse já era mais fácil. Né? Já tinha resolvido. Não, aí o que eu costumo falar? Não tinha, não. A gente estava com raiva, não tinha resolvido nada. O pessoal sempre, quando vinha no atendimento fraterno, pergunta, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Aí eu falo, pensa que é difícil para você. O que é difícil para você fazer aqui? Com quem você tem dificuldade para se relacionar? Qual é a sua questão que você tem dificuldade para resolver? Aonde que está o problema? Não sei o que, sei lá. É isso que você veio fazer aqui. A gente não veio fazer aqui, né? A gente veio resolver questões, veio aprender, veio melhorar. É o que for difícil. O que for fácil, a gente já fez nas outras vidas, né? Então, é o que for difícil. E aí a gente sabe que então a gente fica nessa que a gente tem que resolver e tudo, não sei o que lá, para não voltar, né? Então, e aí a gente fala, não, mas Deus, que a vida é infinita, não termina, ele vai dar várias oportunidades para a gente. Isso é uma coisa boa. Então a gente fica vendo aquela, tem que resolver tudo agora. Não, mas Deus vai dar outra oportunidade. Mas poxa, mas eu queria pelo menos resolver umas paradas aqui para não voltar igual. Não, mas vai ter outra. Aí você fica lá, né, naquele negócio. Enfim. E aí o infinito também, para a gente sabe que a gente vai viver infinitamente, que é a vida eterna, mas para a gente agora, pelo menos, infinito é um negócio desconhecido. Então aí a gente não conhece. O que é infinito? Não, eu vou viver eu vou viver a vida eterna, mas aqui eu não sei como é que é. Eu não sei como é que é. Então também é outra coisa que faz a gente ficar apegado aqui, porque aqui a gente sabe, estamos vendo, né? A gente sabe como é que funciona, estamos aqui. Como é que vai ser? A gente sabe também como é que é na vida eterna, na vida espiritual, mas a gente esqueceu. Mas como é que é esse negócio de infinito? Tipo, o que é isso? Né? Aqui, a gente sabe que a dimensão de tempo e espaço aqui da Terra é diferente da dimensão de tempo e espaço de outros lugares e do universo, mas a gente só conhece, a gente está acostumado com essa daqui, porque a gente está encarnado aqui agora. A gente não tem nem como pensar que negócio é esse de infinito, que eu vou ficar fazendo por aí, eu vou ficar boiando num negócio, né? Eu vou virar uma estrela, eu vou ter um corpo. Como é que é isso? Então, esse desconhecimento gera uma insegurança com relação à vida eterna, que é bom, mas é ruim, porque eu não sei como é que é. Então, eu fico com medinho. Então, eu não quero desencarnar. Eu quero ficar aqui porque eu já conheço, né? Talvez, se a gente conseguisse ir trabalhando essas coisas, né? A gente conseguisse aproveitar melhor o tempo, pelo menos e conseguisse desencarnar de uma forma até mais suave também, né? Porque, assim, conforme eu vou aprendendo, conforme eu vou entendendo como é que são os processos, conforme eu vou integrando tudo isso, conforme eu vou vendo que eu sou espírito, eu sou um ser imortal, de repente eu sofro menos com essa antecipação, com essa preocupação, como é que vai ser, e trabalho mais para que esse momento não seja um momento de sofrimento, né, de muito sofrimento. A gente tem medo do sofrimento físico, na verdade, né? Na hora de desencarnar, o sofrimento físico que a gente tem medo, né? Então, assim, quem sabe a gente não pode viver de forma, né, trabalhando isso em nós, de que na hora de desencarnar, o sofrimento físico não vai ser esse todo que a gente fica. A gente também sofre por causa das coisas que a gente não sabe nem o que vai acontecer, né? Aí chega na hora, você dorme, aí você acorda, abre o olho e vê sua avó desencarnou há 50 anos, não, você está aqui, você está aqui de novo, espiritual. Você nem sofreu nada, entendeu? Você não viu. Aí você ficou um tempão sofrendo porque não queria sentir dor, porque você acha que ia para o hospital, que eu atropelado, não sei o quê, mas você só dormiu enquanto eu sua mãe, né? Aí você sofreu, antecipou um sofrimento que você nem teve, não é não? Pronto. Então, eu acho que isso é uma contradição para nós, principalmente, porque a gente sabe, a gente já tem essas informações que, né, como é que a vida continua e blá, blá, blá. Bom, aí a gente pensa, bom, mas eu estou com um material, então o que eu posso fazer? Vou fazer o que dá para fazer. Mas o que é? Não sei, porque eu esqueci a parada toda, mas eu vou fazer o que dá, vou fazer o meu possível, vou fazer o meu melhor, né? Mas aqui é um mundo conhecido da gente agora nesse momento. E tem suas questões que ficam puxando a gente, né? Vou fazer o que dá, mas putz, né?
Amanhã. Amanhã. Amanhã eu faço. Não, eu sou. Aí a gente usa aquele negócio. Não, a gente vai ter várias oportunidades. Deus é muito bom. Então, se eu falhar nessa daqui, eu vou voltar e vou poder fazer melhor. Aí você fala, então, eu trabalho nisso aí na próxima oportunidade. Aí vai lá, né? Então, e também, isso também é uma contradição, porque não é para isso que serve a gente saber que tem várias oportunidades e que a vida é eterna. Não é para isso que serve, mas a gente usa para isso. Né? E levanta a mão. Não. Quem nunca pensou nisso, né? Não precisa levantar a mão. Então, assim, como a gente pensa no infinito, na vida eterna, como uma coisa desconhecida, né? A gente também não sabe o que dá para fazer lá. Então, às vezes, a gente fica preocupado, porque se eu não conseguir fazer tudo aqui, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Aí, como é que é isso? Então, a gente fica naquele negócio, não quero ir embora, não, quero ficar aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu vou adiando algumas coisas, porque eu sei que a vida é eterna, eu vou ter outras oportunidades. Né? Vou perdendo tempo. E, geralmente, a gente também fica aqui... como a gente está nesse negócio do espiritismo, que a gente já conhece... Quem que é? Obrigada. É para você mesmo? Pode ser para mim, não sei. Como a gente também está no espiritismo e a gente sabe que a Terra é uma das provas das expiações, a gente também vem para a Terra encarnada e a gente fica o tempo todo mal preocupado quando é que vai aparecer a prova da expiação, porque a gente sabe que a gente está aqui para isso, né? Aí quando está uma fase boa, você fala assim, putz, daqui a pouco vai ter um treco, porque a gente está aqui para... Aqui é o mundo das expiações, né? Mas a gente já sabe também que essa questão das provas de expiações, né? A gente pode trabalhar enquanto a gente está aqui encarnado no mundo das provas de expiações para a gente já ir aprendendo o que a gente tem que aprender e vendo o que a gente tem que ver para aquela prova que a gente teria que passar, aquela expiação, não seja tão grande, né? Porque elas têm um objetivo didático. Na hora que eu aprendo, na hora que eu vejo, na hora que eu percebo, aquilo não tem mais razão de ser. Então, também é uma contradição, né? A gente sabe que a gente está aqui, que é um mundo das provas e expiações. A gente sabe, obviamente, a gente não pode reclamar quando aparece uma prova, quando aparece uma expiação, por quê? Porque a gente sabe que aqui é o lugar disso aí. Mas a gente vive com medo, com uma preocupação, mesmo que seja inconsciente, de que não acabou ainda vai vir mais coisa, porque aqui é o lugar disso mesmo, entendeu? E aí, na hora que a gente está naqueles momentos de, né? Ai, que legal, tá tudo certo, tudo bem, né? Vou aqui dar uma respirada, curtir. A gente fica, não, mas tem alguma coisa errada. Vai acontecer alguma coisa, porque aqui é pós-expiações, né? E aí a gente fica só ligado nesse negócio de karma, missão, obrigação, prova, expiação. Mas a gente sabe que Deus não nos criou para isso, né? E a gente sabe que a gente foi criado para a vida. Porque Jesus, quando veio para cá, por exemplo, ele falou: eu vim trazer vida em abundância. Bom, se ele veio trazer vida em abundância, né, e a gente ouviu tudo que ele tinha para falar, e a gente até hoje fala disso, a gente não pode viver só achando que o negócio é ruim, que essa fase aqui vai ser muito ruim, porque aqui é para as expiações. Não, ele veio trazer vida, né? Vida não é ruim. Então, a gente também tem que mudar um pouco a nossa maneira de enxergar as coisas, de enxergar essa experiência aqui na Terra. E apesar disso, de achar que sempre vai acontecer um treco, a gente também não quer ir embora, né? Voltando àquele assunto, né? Não, mas aqui, né? A gente já sabe onde eles estão aqui, né? Então, deixa quieto. E aí a gente fala assim, não, mas o que eu vou fazer no plano espiritual? Geralmente a gente fala, sei lá. Quando eu chegar lá, eu vejo, porque eu não sei o que tem para fazer ali, eu me esqueci, não sei como é que é. O negócio de vida eterna dá um medão. Pô, se aqui eu já não consigo administrar, né? A minha semana, tem que escrever tudo na agenda, imagina que eu vou fazer o que com a vida eterna, né? Se eu já aqui, né, que eu durmo lá 8 horas por dia, fico acordada nas outras horas, mas aí 8 horas eu como, trabalho, isso aqui, no tempo que sobra eu faço besteira, você imagina na vida eterna. Olha a chance que eu vou ter. Aí você fica, nossa, não quero não, vou ficar aqui mesmo, porque o dia só tem 24 horas, e uma hora acaba. Né? Então, assim, e a gente também tem essa coisa, outra separação, a gente tem mania de separar. E se a gente não tivesse mania de separar, a Terra não tinha tanta guerra também, né? E não tinha tanto problema, não tinha tanta briga, tanta discórdia e tal. Mas a gente, não sei por quê, não sei se a gente também nunca parou para pensar nisso, a gente tem mania de separar. A gente faz grupos, a gente separa, a gente, né, compartimenta. Aí a gente, bom, então tem o passado, tem o futuro. Ou eu fico no passado com culpa pelo que já passou, pelo que aconteceu, ou pelo que eu me lembro, né, do passado, dessa vida aqui e tal.
Ou eu fico pensando, preocupadona com o futuro, o que eu vou fazer e tal. Eu nunca estou no presente. Então, assim, que vida é essa que eu vivo, que ou eu estou no que já passou, ou eu estou no que ainda não aconteceu, e eu nem sei se vai acontecer. Né? Então, a gente compartimenta a nossa experiência aqui na Terra também, nessa história de passado e de futuro. E a gente não vive o presente, onde estão as oportunidades. E onde está a oportunidade, né, da gente poder entender e perceber as coisas e pensar sobre as coisas. Se eu estou o tempo todo pensando no que passou, ou com raiva, ou com rancor, ou com culpa, né? Ou se eu estou o tempo todo preocupado com o futuro, o que, que vai ser, como é que eu vou fazer isso, fazer aquilo, estou planejando, sei o que lá, que horas eu paro para pensar nisso? Que horas eu paro para pensar, para ver o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou, como que eu vou fazer? Não, hora nenhuma, eu nunca estou no presente, eu nunca estou aqui no presente, né? Então, assim, a gente vem para... E como é que eu vou resolver o que eu tenho para resolver aqui, ou aprender e tal, se eu nunca estou aqui no momento presente? Não tenho tempo para refletir, eu nunca estou aqui. Eu estou sempre pensando sobre o que já passou ou sobre o que ainda não veio, que eu nem sei se virá, né? Então, assim, nós somos seres completos, né? Nós somos seres completos, nós temos a nossa consciência, e nessa consciência estão lá registradas todas as leis divinas. O que a gente precisa saber está na nossa consciência. Né? As leis de Deus, aquelas que não mudam, aquelas que nos dirigem, que se a gente for sempre por ali, a gente não tem como errar. Né? A gente está aqui para isso. Aí você fala assim, pô, mas como é que eu vou saber? Como é que eu acesso isso? Né? Ah, a pessoa vai pegar lá o livro dos Espíritos, vai ler as leis morais, aí vai dar uma decorada, então, mas não é isso. Né? A gente tem que viver essas coisas. Como é que eu acesso isso? Né? Como é que eu vou acessar a minha consciência para eu chegar lá e encontrar tudo isso, para eu poder viver de acordo com isso, nesse mundo material, onde eu me identifico muito mais com o meu corpo físico do que com a minha dimensão, que sou eu mesma, espiritual, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu coloco isso em prática? Porque a gente só vai progredir se a gente conseguir colocar essas questões em prática. Porque ficar falando é muito fácil. A gente lê, estuda, né? Escreve aqui um negócio, chega aqui e fala. Não é para isso que serve. Não, né? A gente tem que colocar isso na nossa vida. E a partir dessa vivência, essas coisas que já estão lá na nossa consciência, mas que a gente não acessa, porque a gente não tem tempo, que a gente está no passado, que a gente está no futuro, que a gente está pensando só na dimensão material, que a gente está com medinho, que a gente está no e a gente não acessa, e o tempo vai passando, né? Então, assim, e porque a gente está fazendo divisões, né? Se a gente pensasse em nós como uma totalidade, né? Se a gente pensar em nós como uma totalidade e tiver calma, e tiver tempo, e tiver no presente, e refletir sobre isso, a gente consegue acessar. E aí a gente tem nossas competências, a gente tem nossos talentos, que a gente nem sabe, porque a gente não tem tempo para descobrir. Né? E está tudo aqui. A gente sabe fazer as coisas, a gente tem condição de resolver tudo. Todos os problemas a gente tem condição de resolver. Os que a gente criou, não precisava passar, a gente cria um bocado, e os que a gente precisava ter como experiência, né? Então, assim, a gente tem que acabar com essas divisões, tanto na forma como a gente olha para nós, como na forma como a gente vive a vida, passado, futuro, presente, espírito, corpo, encarnado, desencarnado, vida material, vida espiritual. A gente tem que ir integrando isso em nós. Por isso que Joana de Ângeles fala tanto sobre essa questão de integração, né? E por isso que ela fala tanto sobre a questão do autoconhecimento. Porque para que serve esse nosso autoconhecimento? É para isso, né? E se a gente vai se conhecendo, a gente vai conseguindo acessar essas coisas. E a gente vai vendo onde é que a gente tem que trabalhar. E a gente vai vendo onde a gente tem que colocar o nosso tempo. E a gente vai vendo tudo que a gente é capaz de fazer, né? Então, assim, o nosso caminho, na verdade, é ir eliminando essas divisões. E quando a gente faz isso para nós, a gente faz isso para os outros, né? Então, amigo e inimigo, conhecido e desconhecido, pobre e rico, branco e preto, homem e mulher, não sei o que. A gente divide, a gente tem que integrar, a gente tem que unificar, a gente tem que... Na verdade, a gente não tem nem que integrar, porque já está tudo integrado. A gente é que tem que parar de olhar para as coisas como se elas fossem divididas. E olhar para nós como se nós fôssemos divididos em partes, espírito, corpo, perispírito e não sei o quê, né? E consciência e tal. Então, o que Joana fala na série psicológica, em todos os livros que ela escreveu? A gente tem que
nos reconhecer como seres humanos, a gente tem que ir integrando todas esses nossos, enfim, essas nossas facetas em nós mesmos, a gente tem que reconhecer que está tudo aqui, que é uma coisa só, tudo é uma coisa só, o universo é uma coisa só, está tudo interligado, para a gente poder acessar a nossa consciência, que Joana de Ângeles chama de Deus em nós. Então, nossa consciência é o quê? É Deus em nós. Está lá, né? Então, onde é que eu vou procurar Deus? Não precisa procurar, está em você. Está ali. As leis divinas estão na sua consciência. Alguém chegou lá e escreveu? Não, está ali por quê? Porque Deus está ali. Deus está em nós. Então, o nosso trabalho, porque aí fica tudo mais fácil, porque aí a gente enxerga, porque aí a gente consegue lidar, porque aí a gente consegue ver com calma e com paciência e se perdoando, né? E se olhando e se compreendendo. Como que a gente vai fazer para resolver aquilo ali? Como que a gente vai viver de uma forma mais tranquila, apesar das maluquices do mundo material, né? Como é que a gente vai achar em nós aquela calma, aquele equilíbrio interior, que é o que a gente precisa para poder ter essa experiência na Terra, que ela seja bem sucedida, né? E aí, para terminar, eu coloquei aqui que não é à toa, né? Que a palavra diabo, ela quer dizer, ela vem do grego, né? E esse prefixo dia quer dizer divisão. Quando as pessoas falam do diabo, né? O que é o diabo? O diabo é aquele que divide, é aquele que separa. Porque a gente sabe que não existe diabo. A gente aqui é espírita, a gente sabe disso. Não existe o diabo, né? O que é diabo numa forma simbólica? É aquele que vem para dividir. O que é o mal? É o que divide, né? É o contrário do que a gente vem fazer aqui. Então a pessoa fala assim: o diabo está ali, o diabo está entre isso aqui. Diabo é aquele que divide, é aquele que desune, é aquele que separa. Então, por isso, talvez que a gente, né, nos séculos todos que a gente já viveu, que a humanidade já viveu, a gente vem carregando sempre essa coisa do diabo. A gente está falando isso também porque a gente está estudando o céu e o inferno, sabe que o inferno não existe, não existe chamas eternas e tal, não sei o quê. E a gente tem ali no nosso inconsciente, esse negócio, porque o diabo, porque a gente vem carregando isso, né? Essa figura que, na verdade, é simplesmente uma representação do que a gente mesmo faz, que é dividir, que é separar, que é compartimentar coisas que são unas, que não são separadas e compartimentadas, né? Então, e a partir daí, desse processo que a gente vai fazendo do autoconhecimento, que a gente vai se vendo, vai se conhecendo, que a gente consegue, né, se perdoar e que a gente consegue fazer as nossas mudanças, que o Rubens chama também de reforma íntima, não é? Fala toda hora isso, que é verdade, né? A partir daí que a gente consegue fazer as nossas transformações. Porque, assim, o que a gente veio fazer aqui é isso, a gente veio tirar esses véus de ignorância de nós mesmos, para a gente poder acessar a nossa consciência divina, né? A nossa natureza divina, e se identificar com o nosso Criador, com Deus, porque a gente não tá, e a gente se separa dele também, essa mania de separação. Então a gente fala assim, Deus está lá e a gente está aqui, né? A gente não existe essa separação. Nosso trabalho é a gente ir reconhecendo cada vez mais que não há separação nenhuma, né? Deus está em nós estamos nele, tudo é Deus. Então a gente não tem que percorrer um caminho para chegar até Deus, ele já está em nós somos ele, nós somos feitos dele, né? Então, se nós somos feitos dele, ele já está em nós, e se a gente acessa isso, acessando a nossa consciência, né? Quanto mais a gente conseguir se integrar, mais fácil vai ser. E menos a gente vai perder tempo com esse negócio, eu vou demorar 400 milhões de anos para chegar até Deus. Não precisa, você já tá nele, né? E é tão mais fácil, e é tão e dá tão mais segurança, né? E mais amparo, e mais força, e mais fé, e mais energia para a gente lembrar, né? Que nós estamos nele o tempo todo e que ele está em nós o tempo todo. A gente não precisa buscar Deus. A gente não precisa. Então, se a gente está nele, ele está em nós, o que falta para a gente poder enfrentar essas coisas todas, encarar essas coisas todas, né? E se olhar, e se perdoar, e se melhorar, e aprender, e passar por essas fases, desencarnar tranquilamente, e ir para o plano espiritual, depois encarnar tranquilamente,
e enfrentar os problemas tranquilamente, e as provas também tranquilamente, e a expiação tranquilamente, né? Lindo, Não é lindo isso? Eu acho lindo também. lindo. Tentarei fazer. Vou, inclusive, tatuar aqui no meu braço para eu ler todo dia na hora que eu acordar. O que você vai botar? Estou nele, ele está em mim. Aí eu pego o caderno e leio, porque é muita coisa para tatuar, não dá, não vai caber. Então, é isso que eu queria dizer. Não sei qual é o título dessa palestra. Ah, essa sala já botou o título, né? Então é isso. Pois não. Tem vários espíritos que não querem retornar. Diz que não querem encarnar? Não é. Praticam o máximo. Acontece, né? Existem até umas encarnações que são compulsórias, Tem gente que não né? quer ir, outros que não querem ir. Tem gente que não quer sair daqui, tem gente que não quer voltar para cá, né? Porque normalmente, né, quando a gente já está nessa fase de que a gente precisa encarnar no mundo físico, e a gente sabe que esse é um mundo de provas e expiações, Por excesso de expiação. às vezes está com medo, às vezes não quer encarar certas coisas, né? Às vezes está lá, está achando que está muito bem lá no plano espiritual, para que mudar, do que mexer no que está dando certo, estou aqui sem fazer nada, prefiro continuar sem fazer nada, né? Às vezes ainda não percebeu que está perdendo tempo, né? Ou sabe que vai enfrentar alguma situação difícil e tem medo, acha que não vai conseguir, está inseguro. Tem vários. Os espíritos desencarnados são igual a gente, né? Somos nós. A gente às vezes também tem um treco, só não tem corpo físico, né? Mas é a gente. Então, assim, por que que o espírito tem espírito que não quer encarnar? Por que que a gente, às vezes, quando não quer enfrentar umas paradas? A gente também, de vez em quando, não quer enfrentar, né? Por que que a gente não quer falar com uma pessoa que a gente tem dificuldade de falar? Por que que a gente não quer ir lá resolver uma situação? A gente, às vezes, foge, não quer. Não, eu prefiro ficar na minha, deixa pra lá, a vida é eterna, né? Vai ter outras chances e tal, depois eu vejo. É a mesma coisa, assim, eles são como nós somos. Então, muitas vezes é um espírito também tão endividado, né? Às vezes, pessoas que se cometeram suicídios muitas vezes, seguidas, né? E, então tem que passar por situações mais difíceis, né? E às vezes até são obrigados a encarnar, muitas vezes no corpo físico que não dá muita liberdade de movimento, e aquele espírito tem que fazer uma encarnação ali para, pelo menos, às vezes, né, interromper aquela cadeia de suicídios sucessivos. Então, ele vem para um corpo físico que ele não pode se matar nem que ele queira, porque não funciona. Precisa de alguém para matar ele, se ele quiser, e as pessoas que estão com ele, obviamente, aceitaram essa experiência para evitar que socorra, né? Então, tem mil situações. O que a gente pode sempre pensar, e que dá também muito alento, e muita força, e muita, enfim, muita energia, é que nada acontece para o nosso sofrimento, puro e simples, é tudo para o nosso bem, né? São experiências necessárias que a gente precisa. Às vezes a gente até aumenta elas para um tamanho que elas não precisavam ter. Aí pela nossa ignorância, né? Por várias coisas. Mas são todas experiências necessárias. Fico mais atrasado. Perde tempo. Perde tempo. A gente, quando encarna, quando a gente volta para lá, normalmente, uma das maiores queixas das pessoas que voltam para lá, né, para o plano espiritual, é ver que perdeu tempo, mesmo tendo se dedicado aqui na Terra a fazer o melhor possível. Chega e fala, putz, mas eu perdi um tempo, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Fiquei lá assistindo Netflix, fazendo maratona de não sei o quê, 8 temporadas de 45 capítulos cada uma. 1.500 horas Netflix, poderia estar trabalhando no autoconhecimento, mas não, perdi tempo. Pode ser, acontece. Né? Ó, fiquei pensando besteira, fiquei lá vendo no passado, fiquei querendo alguém que não me quer. Tem uma lista de coisas que pode acontecer. A gente perde tempo mesmo quando a gente acha que não está perdendo. Né? Você imagina quem não quer fazer nada mesmo porque não quer. Não, vou ficar aqui. Né? Aí o que acontece? A gente tem livre-arbítrio, né? Então Deus fala assim: beleza, que perder tempo perde, o tempo é seu, você pode se achar melhor com ele. Aí vai chegar uma hora que você vai falar: oi? Tem a compulsória em casos específicos, mas não é para todo mundo. Tá? Às vezes a pessoa quer ficar 5 séculos lá vendo Netflix no plano espiritual, né? Lá deve ter umas temporadas maiores ainda. Né? Eu quero ficar lá. Então a gente tem que ver essas coisas de uma forma mais tranquila, né? E mais natural. A gente vai. É um processo contínuo e muito bom, e muito belo, e muito maravilhoso. Né? Aprendizado, né? Beleza? Beleza. Isso aí. Maravilha. Muito bem. Vamos orar. Vamos orar.
Jesus, Divino Mestre, nós queremos te agradecer, primeiramente, por essa oportunidade do encontro, essa oportunidade de trocarmos ideias, de fazermos reflexões, de estarmos aqui amparados e protegidos sob esse teto, dessa casa de amor, de fraternidade. Nós agradecemos aos bons espíritos que nos trouxeram até aqui por diferentes caminhos. Todos nós viemos por algum motivo e estamos todos aqui reunidos numa mesma vontade, né? Na vontade de melhorar, na vontade de aprender, na vontade de ter algumas explicações, na vontade de ter alento, ter força para continuar vivendo, para continuar fazendo o que nós temos que fazer. E nós te agradecemos muito, Senhor, por essa oportunidade, muito, muito. Nós pedimos por aqueles que não puderam estar conosco aqui na noite de hoje, nessa reunião, mas que nós sabemos que estão presentes em coração, que fazem parte dessa casa, por algum motivo não puderam vir, mas estão presentes em pensamento. Pedimos por todos aqueles que ainda não te conhecem e que ainda não podem conviver com a tua presença nas suas mentes, porque nós sabemos que mesmo assim tu estás em todos nós estamos em ti, todos nós somos criaturas tuas, todos nós fomos criados à tua imagem e semelhança com muito amor, todos nós somos amparados, protegidos, vistos por ti, tu nos conheces a cada um completamente. Então, Senhor, com o nosso coração cheio de gratidão, nós pedimos que continue olhando pelos trabalhos dessa casa, os passos vão ocorrer agora, que todos nós que estamos aqui possamos levar um pouco dessa alegria que nós temos nos nossos corações para aquelas pessoas que vivem conosco, para as pessoas com quem nós trabalhamos, até para aqueles desconhecidos que muitas vezes vêm até a nós só para ouvir uma palavra de consolo ou precisando apenas de alguém que escute, que nós possamos repartir com eles um pouco dessa alegria que nós sentimos nesse momento, por estarmos conscientes da tua presença em nós, por estarmos conscientes de que estamos sempre mergulhados em ti. E assim, Senhor, nós pedimos que nos proteja, que nos ampare, que nos fortaleça na nossa fé, que nos equilibre, e que aqueles com os quais nós convivemos ainda têm dificuldade de compreender todos esses princípios, que nós possamos ser aquelas pessoas que, com muito amor, muito carinho, muita calma, muita tranquilidade, vão levar para eles alguma coisa da tua palavra, para que eles possam um dia, compreendendo melhor, também estar nessa situação que nós estamos agora, de tanta alegria, de tanto reconforto, podemos falar sobre isso livremente, abertamente, que nos traz tanta consolação, que nos traz tanta luz. Assim seja, graças a Deus.